A mídia esportiva fica assustada com a vitória do Flamengo sobre o Internacional por 3-1, onde se impôs no Beira-Rio e não deu chance nenhuma para o time colorado vencer a partida. Vou trazer um corte dessa mídia esportiva falando da qualidade do Flamengo do meio de campo, Saúl, Jorginho, e também da qualidade geral do elenco do Flamengo, na verdade, o desempenho dentro do Brasileirão, 43 pontos e líder isolado. Vou deixar o crédito do vídeo aqui na descrição e bora ver o que a mídia esportiva está falando sobre essa vitória importantíssima do Flamengo. Bora lá? Porque não tinha outro lateral. Não ofereceu nenhuma resistência ao Flamengo. Já foi um jogo em que o Inter já entrou em campo entregue. Sim. E para mim essa postura, né, que naturalmente é normal, porque é um time desentrosado, mas a atitude do Inter de poupar todo mundo, apostar todas as fichas na quarta-feira, é um all-in muito arriscado. E, de fato, se a diretoria quis ajudar o Roger Machado, o atrapalhou, porque com essa decisão o expõe, deixa o treinador ainda mais desgastado com o torcedor e, para mim, o Inter ajudou a minar o seu próprio ambiente. A torcida, naturalmente, já vai chegar no Beira-Rio. É claro que o torcedor vai apoiar, vai ter uma mobilização, mas já vai chegar resistente, já vai chegar pensando no fim do jogo e no que pode acontecer numa eventual eliminação do Inter. Para mim, não foi uma jogada inteligente do Inter poupar todo mundo. Poupar 2, 3 por desgaste. Claro, é verdade. Alan Patrick, sobretudo, aceitável. Mas começar do Antony, né? Dessa maneira, Gaucher, e aí, Antony, de novo, não responsabilizo só o Roger Machado, porque essa decisão, uma decisão pesada como essa, sempre é conjunta. Então, a direção do Inter chancelou isso e, de certa forma, não jogou a favor do seu técnico. Pois é, um Roger Machado. Um jogo que era já um jogo muito complicado. Agora, a gente também tem que concordar aqui que o Flamengo tem mais elenco, o Flamengo tem mais time no momento e está vivendo um outro momento completamente diferente do Internacional. Completamente diferente do Internacional e de qualquer outro clube do futebol brasileiro, porque é impressionante o elenco do Flamengo. São jogadores que estão chegando agora, muitos jogadores que estão chegando agora, é verdade. Precisam ainda de entrosamento, de treinamento, é verdade, mas isso eles estão conseguindo também com os jogos. Vamos conversar com o Gustavo Berton e saber também como é que está o clima da torcida colorada por lá. Então vamos para o Beira-Rio, a gente conversa com o Gustavo Berton e ele vai falar como é que ficou a torcida, como a torcida encarou esse time reserva do Internacional, como encarou essa vitória e que vitória do Flamengo em cima do Colorado, hein, Berton? Boa noite, bem-vindo. Oi, Marcela, boa noite para você, para todo mundo que está participando e acompanhando o programa. Uma vitória onde o Flamengo em 10 minutos resolveu o jogo, né? O Flamengo teve 3 chegadas antes dos 10 minutos de partida, 11, se a gente colocar aí o gol do Pedro, e dessas 3 chegadas fez 2-0 e liquidou o jogo. Antes da partida, Marcela, se você conversasse com qualquer torcedor do Internacional, ele iria até concordar que tem que poupar o time inteiro preservando contra o Flamengo. Mas à medida que a bola começou a rolar aqui no Beira-Rio, e deu para ver o tamanho da diferença das duas equipes que estavam em campo, o torcedor do Inter começou sim a ficar incomodado. 2-0 com 10 minutos e no final da partida o torcedor do Inter já pedia para os jogadores serem mais guerreiros, cantaram que quarta-feira querem guerra aqui no estádio Beira-Rio, né, para tentar uma classificação contra a equipe do Flamengo. Então o ambiente ele foi mudando ao longo da partida, vendo o resultado que não era favorável e que acabou com a equipe do Flamengo fazendo um placar ainda mais elástico. Bom, não tá como você tá aí no estádio, como ficou o clima dos torcedores, né? Assim, aquele desânimo pro jogo da volta ou, passou o brasileiro, então vamos para cima que a Libertadores o resultado só tá o 0-1. Eu acredito, Jair, um abraço para ti, eu acredito que até quarta-feira, esse sentimento que o torcedor deixa hoje o estádio Beira-Rio, ele vai ter se dissipado um pouquinho, o torcedor vai, assim como o time, vai se concentrar no jogo da quarta. Mas é inegável que aquele ambiente que você também acompanhou lá no Maracanã, do torcedor ali cantando aquele 0-1, como você falou, ele mudou aqui no Beira-Rio. Deixa eu colocar uma tela mostrando os números do Pedro. Pedro que acaba com o jogo a favor do Flamengo logo nos primeiros minutos. 2-0 ele faz e mostramos aí, o Inter contra o Pedro, só o Pedro nos 2 primeiros minutos. 2 gols, 2 finalizações do Inter, 1 finalização no alvo. 2, né? Ações na área rival, 2 também. Passes certos, 80% contra 68,8% do Internacional. O Inter teve 29,2% de posse de bola nesse período, algo que se repete se formos fazer uma comparação no primeiro jogo, o que aconteceu também lá no Maracanã, certo, Briller? Certo, Marcela. E claro que a opção pelo Pedro é natural, né? Até o Flamengo... o jogo com o Pedro tende a funcionar nesse cenário, né? Em que o Flamengo vai se associar, mas vai tentar também bolas longas, como aconteceu no gol em que o Varela escora e o Pedro... O primeiro gol, né? Sim. Em que o Varela pega no segundo pau e o Pedro bate de primeira. Esse tipo de jogo acomoda muito bem o Pedro, então é natural que a gente veja o Pedro variando, porque é o que se espera de um treinador com repertório, que não tenha só uma base como titular e consiga também encaixar o Pedro em determinados cenários. E o cenário para hoje favorecia isso, o Flamengo jogando fora de casa, mas quando abre 2-0... fica ali o Flamengo passa a se poupar também. O Flamengo com a vantagem diminui a rotação e o Flamengo descansa com o time titular. Sim. Então
eu nunca vou discutir a parte científica. Se o treinador tiver a argumentação do departamento médico de que precisa poupar 3, 4, 5 por desgaste, ele vai ter um argumento forte o suficiente para me convencer. Agora, quando poupa o time inteiro, é sinal de que há uma chave ali que simplesmente desliga. Isso aqui não é prioridade. Mas o Campeonato Brasileiro, quando acontece dessa maneira, o Silas falou, o Inter está no meio de tabela, não tem uma preocupação com zona de rebaixamento nesse momento. Mas deveria se atentar muito para a necessidade do time para quarta-feira, que é evoluir o seu patamar de jogo. Então, o Roger, por exemplo, achou muito bem o Alan Rodrigues para dar equilíbrio no meio. Dá jogo pro cara. O cara entra no segundo tempo e já melhora o time, acerta uma bola no travessão. Então, essa nova acomodação do Inter, que deu certo, foi pouco testada. E poderia ser uma oportunidade hoje para manter uma base. E essa base se consolidar e até passar um recado diferente pro torcedor. Porque hoje não teve competição. E não teve competição no jogo, Jailson. O Flamengo faz os 2-0, ali o time do Inter já estava entregue, a torcida se entregou e naturalmente o Flamengo se deu ao luxo de descansar sem precisar poupar. Então, com essa escalação, o Inter ajudou o Flamengo 2 vezes. Verdade. No ambiente que, de certa forma, vira de novo a favor do Flamengo e também até na parte de rotação, porque o Flamengo conseguiu descansar, abrindo vantagem muito cedo. O Flamengo tá naquela coisa, eu não tenho nada a ver com isso, meu amigo, eu vou fazer o meu jogo, vou colocar o Pedro, e foi um jogo pro Pedro, vamos ver se ele vai continuar com o Pedro, se vem com o Bruno Henrique na próxima partida, no jogo da Conmebol Libertadores. O Felipe Luiz, em entrevista coletiva, eu adoro a entrevista, ele fica muito concentrado, mas ele se concentra em uma pergunta apenas, aí não vem com duas em uma, eu adoro fazer 2 em 1. Bom, os números do Flamengo nos últimos 9 jogos nessa temporada, o aproveitamento de 81,5%, com 12 gols marcados e 5 sofridos. São 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E agora esse último jogo, né, uma vitória em cima do Internacional, jogando no Beira-Rio, 3-1, mais uma vitória em cima do Inter. O jogo da quarta-feira passada também foi contra o Internacional, só que pela Conmebol Libertadores, lá no Maracanã. E as ideias do Felipe Luiz casam melhor com esse ataque móvel. Então, para mim, o Flamengo Prime ali, o Flamengo ideal, Luiz Araújo na direita, na esquerda o Samuel Lino, Arrascaeta centralizado e o Plata fazendo essa função. Eu nem chamo de um falso 9, né? Porque o Plata é um cara que não guarda posição. Ele vai flutuar por ali, gerar muito espaço. E até pensando num jogo em que o Flamengo já tem a vantagem, eu iria de Plata, mas aí o Felipe Luiz vai fazer as devidas ponderações em relação ao poder de fogo. Com o Bruno Henrique ou Pedro sobretudo, ele ganha mais esse poderio de definição, como no jogo de hoje, né? Você tem um contra-ataque no segundo gol muito bem armado, é só dar a bola no Pedro que ele vai finalizar e guardar. Então é realmente ponderar ali, não tem nem prós e contras, são muito poucos, né? Mas os prós, o que você tem a ganhar mais com cada formação, mas eu iria de Plata para esse jogo. Eu fui surpreendida, você? Eu iria de Bruno Henrique. E aí eu explico também, o Bruno Henrique, o Plata tecnicamente... Plata e Pedro, né? Tecnicamente vivem fase melhor do que o Bruno Henrique, na minha opinião. Só que, nesse jogo que eu imagino que o Internacional vai tentar aquele abafa, aquela coisa pra cima, de estar perdendo o encontro, né? Por 0-1, tá com o Beira-Rio lotado, provavelmente vai sobrar muito espaço pro Flamengo atacar. E aí é o jogo perfeito pro Bruno Henrique, que é o cara que tem muita velocidade. E além disso, se o Inter marcar lá em cima, muito mesmo, e o Flamengo não conseguir sair jogando, o Bruno Henrique dá a opção aérea. O Bruno Henrique dá a opção do Rossi quebrar e ele conseguir vencer ali na raspada, e aí Luiz Araújo e Samuel Lino entrando ali, né, no facão para justamente atacar a defesa do Internacional. O Plata também tem muita velocidade, tem muita mobilidade e tecnicamente vive um momento melhor do que o Bruno Henrique, mas o Plata não dá essa opção de jogo aéreo caso o Inter empurre o Flamengo todo para trás. Bruno Henrique estrela também, né? Além disso. Na verdade, assim, os jogadores do Flamengo têm estrela, né? Todos eles têm estrela, impressionante. Silas, quem você colocaria ali? Olha que interessante, aí eu fico com o Pedro. Pedro. Não, só pra gente ter uma ideia da dificuldade do Felipe Luiz para fazer essa escolha. Dificuldade ou facilidade, né? A gente pode usar a palavra facilidade também. Mas é difícil escolher. O Jailson, ele fala do Bruno Henrique, mas ele falou, se jogar a moeda, qualquer um que cair, que tocar, vai dar conta do recado. Porque... É isso aí, amantes do futebol. Mais uma vitória do Flamengo fora de casa, 3-1, contundente. Controlou o jogo do início ao fim, 15 minutos do primeiro tempo, já estava 2-0 para o Flamengo. Pedro, que não atuou, não entrou como titular contra o próprio Inter na Libertadores no último jogo, agora contra o próprio Inter. No Brasileirão, Pedro foi titular e marcou os 2 primeiros gols do Flamengo. Quando foi substituído, deu lugar ao Gonzalo Plata, que entrou e marcou o terceiro, e o Flamengo deu a impressão que controlava o jogo do início ao fim e que poderia fazer gol assim que bem entendesse. Quando o Flamengo decidia acelerar um pouco o jogo, acabava chegando com facilidade no gol do Internacional. O que você achou dessa vitória do Flamengo? Foi pouco, foi muito? O Flamengo fez a obrigação, não fez? Deixe sua opinião nos comentários, porque ela é muito importante. Fato é que o Flamengo vai continuar em Porto Alegre, porque vai enfrentar o Internacional na próxima quarta-feira já pela Libertadores. Lembrando que o Rubro Negro tem a vantagem de 1-0 que construiu no Maracanã. Vamos ver se o Internacional consegue fazer essa virada para cima do Flamengo com o apoio da sua torcida. E eu quero saber sua opinião, o que você acha, quem vai se classificar, vai deixando sua opinião, que é muito importante. Se inscreve no canal para você não perder nada nenhum.
É um vídeo importante dos principais times do Brasil como esse aqui. Então se inscreve para você não perder nada. Se você é amante do futebol, tamo junto e até o próximo vídeo.